vídeo no canal, mais um vídeo sobre futebol real e bom, mais um vídeo sobre análises, né? Faz tempo que eu não faço análises aqui no canal, né? Eu tô fazendo mais prévia agora, né? Então tô tendo menos espaço, né? Tempo pra postar vídeos sobre análise. Eu acho interessante às vezes postar, então queria falar sobre o nosso querido Brasileirão, né? Mais especificamente sobre o Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians não tá nada mal, teve até um protesto da torcida. Não tá nada mal, não tá nada bem. Teve até um protesto da torcida lá, maluco, que eu nem entendi. E a coisa tá feia, cara. O Silvinho ainda não se encontrou no Corinthians, não consegue ganhar jogos. E o Corinthians está muito mal no Brasileirão, né? Ao lado do São Paulo, né? Porque o São Paulo também foi o time que começou mal demais no Brasileirão, apesar dos desfalques, né? Corinthians na tabela parece em 11º. Daí a gente analisa. Cara, eles estão no meio da tabela, tá bom, começo de temporada. Mas se a gente vê o futebol jogado, cara, meu amigo, nossa, cara, a gente desanima total. Aquele jogo do Bahia contra o Corinthians, cara, foi algo terrível. O jogo no primeiro tempo, acho que o Bahia chutou uma vez no gol. Então, um jogo horrível dos dois lados, tá? Não foi do lado só do Bahia, não. No Corinthians também jogou muito mal. Ainda teve aquela polêmica do jogo. Então, realmente é complicado, né? O Corinthians, a cada momento tá tendo mais polêmica. Tem a dívida quase bilionária, né? Quase de 1 bilhão, mais de estádio, né? Então, o Corinthians está devendo muito. Se eu não me engano, o terceiro, quarto time que mais deve no Brasil, atrás do Atlético Mineiro, Cruzeiro e mais um time lá, se eu não me engano. Então, a situação do Corinthians tá feia demais, cara. Então é complicado. E aí a gente se cogita: será que esse Corinthians consegue se manter na Série A do Brasileirão? Será, mano? A gente vai analisar, cara. Vamos pensar em quais times são piores aqui que o Corinthians no campeonato. A gente tem o Fortaleza. O Fortaleza tá muito bem. Com certeza é um time melhor que o Corinthians, pelo menos no momento. A gente tem o Bahia, que tá na frente do Corinthians na tabela, mas também não tá apresentando um futebol tão vistoso, né? O último jogo contra o Corinthians provou. A gente tem o Atlético Goianiense, que tá jogando bem. Pra mim é até melhor que o Corinthians, atualmente, pelo menos. A gente tem o Ceará, que tá meio mal, né? O Ceará que foi eliminado da Copa do Brasil, igual o Corinthians, tá mal no Brasileiro também. Então, pra mim, o Ceará é pior que o Corinthians, pelo menos atualmente. Então, um time já é pior que o Corinthians, né? Então, tem que ter 4 pelo menos. O Juventude, que o Juventude é um time recém-promovido. Então, pra mim, o Corinthians é bem mais forte que o Juventude. 2. O Sport Recife tá meio mal também, mas na última temporada eles foram até que bem, né? Ficaram no meio da tabela. Então vou deixar ele no mesmo patamar que o Corinthians, né? Então não vou nem falar que é pior nem melhor. A Chapecoense acabou de ser campeão da Série B, recém-promovida, mas pra mim ainda é pior que o Corinthians. 3. O Cuiabá, que também teve um monte de polêmica nesse início de campeonato, começou mal, tá na zona de rebaixamento, é pior que o Corinthians. 4. E por fim, o América Mineiro, que também acho pior que o Corinthians, começou muito mal o brasileiro, só com ponto, tá na zona de rebaixamento. Então, cara, a gente pode ver 5 times piores que o Corinthians. Isso daí assusta, né? Porque o Corinthians tem grandes chances de ser rebaixado. Porque, pensa assim, se ele ficar em 15º, de acordo com essa lista, né, ele ficaria em 15º, né, times piores que eles. Pelo menos no momento, né, porque o Atlético Goianiense no final do campeonato pode decepcionar. Fortaleza também, né? Então a gente tá analisando o momento. Então, se terminasse hoje o campeonato, eu arriscaria do Corinthians ficar em 15º, cara. Então, a situação do Corinthians não é nada boa, cara. E analisando que ele pode ficar em 15º, né? De acordo com isso, é óbvio que ele tem chance de ser rebaixado, cara. É óbvio. É óbvio. Igual o título tá perguntando isso, né, cara? Mas acho que tá meio óbvio que o Corinthians pode ser rebaixado. O que ajuda o Corinthians, cara?
o Corinthians, né, ele tem jogadores muito melhores que esses times, né? Tem o Cássio, quem que não queria ter o Cássio no time brasileiro? Talvez só o Palmeiras não queria, né? E o Flamengo, porque tem goleiros muito bons também. Então, tem o Luan, Rei da América, de 2017. Tudo bem, não joga nada agora, mas é Rei da América. Também tem o nosso querido Fagner, né? O Fagner, lateral de Copa do Mundo, lateral de seleção. Então, quem não queria, né? Todo mundo quer. Também tem o Gil, baita de zagueiro, ganhou a Brasileirão em 2015. Quem que não quer? Tudo bem que não tá tão bem agora, né? Mas ainda continua sendo bom zagueiro. E tem o Fábio Santos, que também bate muito bem na bola, é muito esforçado, né? Bate muito bem pênalti, quase nunca perde. Acho que todo time quer ele pelo menos para reserva, né, cara? Para ser um líder na equipe. E tem o Mosquito que também tá jogando muito bem, né? Um dos destaques do Corinthians, né? Desse Corinthians meia boca. Então, cara, o Corinthians tem nomes de jogadores muito bons. Tem uns 6 jogadores pelo menos bons. O que ferra o Corinthians é os outros jogadores, porque o Corinthians tem uma base, dá pra ver isso, né? Sobrou a base dos últimos anos vencedores, né? De 2015, 2017. Então dá pra ver que o time do Corinthians, pelo menos o time inicial, vai, não é tão ruim assim por nome, né? Pode ser por momento, mas por nome não é ruim. Tem uns 5 jogadores pelo menos bons, né? Então o Corinthians pelo menos tem esse lado positivo. Mas o que ferra o Corinthians é o elenco, né? Porque tem o Léo Natel no banco, né? Tem quem mais no banco, mano? Tem o Cantígio no banco. Tem o Ramiro no banco, que às vezes até joga titular, né? Então é isso que ferra o Corinthians. O que ferra o Corinthians é o elenco, cara. Porque o Corinthians tem uma base. Dá pra ver isso. Mas o Corinthians não tem jogadores bons para complementar o elenco. Isso daí ferra eles. E por isso eu acho que o Corinthians pode sim ser rebaixado esse ano. Talvez seja um pouco de exagero, mas pelo menos eles vão lutar para não cair. Algum momento eu imagino que eles vão lutar para não ficar na zona de rebaixamento, porque cara, a situação tá muito feia aqui pro Corinthians, sinceramente. Eles não começaram na melhor forma o Brasileirão, só com 5 pontos em 5 rodadas, um ponto a cada rodada, né? Então são como se fosse 5 empates, né? Então não tá nada bom essa campanha do Corinthians ainda. Eu sei que é começo de campeonato, mas mesmo assim, né, cara, é complicado isso, né? E a gente pode ver que tem times abaixo do Corinthians, né, que tem jogos a menos, como o Grêmio, que tem só 3 jogos, o Cuiabá, que tem 3 jogos também. Então, o Corinthians ainda pode ser ultrapassado por esses times, né? Então, a situação do Corinthians nesse começo de campeonato já preocupa, né? O torcedor já começa a se preocupar desde o início do campeonato. Então, eu acho que o Corinthians vai lutar contra rebaixamento esse ano. Lutar não significa cair, tá? Mas eu acho que eles vão ficar no máximo em 13º colocado, 12º, mas vão lutar pra não cair, cara. Então, esse foi o vídeo do canal, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, pode deixar o dislike no vídeo, mas explique nos comentários por que você não gostou do vídeo. E é isso. Falou!